Enquanto alguns clubes torram muita grana em jogadores valiosos que acabam muitos não dando certo, eles também deixam escapar jogadores bons que não têm espaço, mas que aí vão para outro clube e conseguem a chance de brilhar. Então hoje a gente vai contar a história de 6 joias que os clubes perderam. A gente começa com uma das sensações recentes do futebol francês da Bundesliga, que é o Christopher Nkunku. Ele é cria das categorias de base do Paris Saint-Germain e estava lá desde 2010, quando tinha apenas 12 anos. Ele sempre foi considerado um jogador assim mais franzino, muito fraquinho, mas que era muito habilidoso, e aí foi seguindo nas categorias de base por lá, até chegar a fazer parte, por exemplo, do elenco do PSG, que vai longe, né, até a final na UEFA Youth League, que é como se fosse a Champions League de base. E aí a estreia dele pelo time principal veio quando ele tinha acabado de completar 18 anos de idade, e veio justamente na Champions League, diretamente aí no jogo contra o Shakhtar Donetsk. E aí o Nkunku começa a cair nas graças do então treinador do PSG, o Laurent Blanc. Só que quando chega no final da temporada 15-16, esse técnico sai do clube, e com o novo, o Unai Emery, o Nkunku demora um tempo até reconquistar o seu espaço e convencer o treinador de novo, né? E quando ele começa a ganhar espaço, ele encontra no elenco principal, obviamente, jogadores que estavam muito mais prontos e mais maduros que ele, como Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria e até mesmo o nosso querido Choupão. Exatamente, o Choupo-Moting também estava no elenco e acabava disputando minutos em campo aí junto com o Nkunku. E com o detalhe de que nessa época o Nkunku muitas vezes jogava mais pra trás, tá? No meio campo. E por lá eles tinham Verratti, Draxler e outros nomes que tinham preferência. Sem então o espaço que precisava, o Nkunku resolve rumar para o RB Leipzig. Vai pra lá por cerca de 13 milhões de euros e não precisa de nada para se adaptar. Logo na primeira temporada já joga a maior parte das partidas como titular. Ainda sem gols, mas com um bom número de assistências, sendo um dos melhores da Bundesliga aí nas chances criadas. Mas é mesmo na temporada 21-22 que ele gira uma chave e vira um craque, né? O cara começa a jogar mais perto do gol e tem a sua temporada de explosão, entre outras coisas, fazendo, por exemplo, um hat-trick contra o Manchester City na Champions e sendo eleito o melhor jogador da temporada na Bundesliga, quando ele meteu 20 gols, deu 13 assistências, sendo que o cara tava disputando esse título aí com o Lewandowski e Haaland, beleza? Ele começa a temporada 22-23 também voando, é convocado para a Copa, só que aí acaba sendo cortado porque teve uma lesão e no momento da gravação desse vídeo ainda não conseguiu recuperar aquele nível de antes, né? Mas mesmo assim, já tem uma transferência acertada para o Chelsea, que segundo relatos aceitou pagar mais de 60 milhões de euros pelo Nkunku. Então aqueles 13 milhõezinhos que o PSG acabou ganhando quando vendeu ele lá atrás, hoje parece trocado de pinga, né? E a base do Paris Saint-Germain é forte, tá? Muitas vezes os caras não conseguem ser aproveitados lá na equipe principal e acabam fazendo sucesso em outros clubes. A gente poderia falar de vários aqui, mas um que merece atenção especial é o Kingsley Coman, que não só saiu do PSG, como virou carrasco do PSG depois. E a história do Coman lembra um pouco a do Nkunku, né? Ele tinha 9 anos de idade quando chegou no Paris Saint-Germain e fez todas as categorias de base por lá, atuando em várias competições diferentes, sendo convocado para os times de base também da seleção francesa e chamando a atenção desde pequenininho de equipes aí como Arsenal, United e City. E ele estreia pelo time principal muito novinho, com 16 anos de idade, na época se tornando o jogador mais jovem da história do Paris a atuar com a camisa do clube nos profissionais, né? Só que é aquela coisa, ele era muito jovem ainda, o elenco do Paris já tinha, pô, Ibra, Cavani, Lavezzi, Lucas Moura, entre outros. Então o nosso querido Coman acabou amargando o banco, né? Ele voltava mesmo já estando entre os profissionais para atuar em algumas partidas pelos times de base, e aí sem muitas chances de jogar e querendo mais protagonismo, com 18 anos ele acerta uma transferência para Juventus a custo zero. Na Juve ele também não consegue deslanchar, beleza? Também não tem muita chance em campo e tal, só que aí o Bayern de Munique, que tem bons olheiros, né, olha pro cara e fala, é você mesmo, e contrata o Coman por um empréstimo inicial de 2 anos, e o Coman chega na Bundesliga já jogando, beleza? Aquela falta de minutos que tava rolando no PSG e na Juve não aconteceu com o Bayern, onde ele foi jogando cada vez mais, conquistando seu espaço, deixando seus golzinhos aqui e acolá, a ponto de ele sair da Juventus, onde ele mal jogava, e na mesma temporada terminar no Bayern de Munique com 12 assistências, amigo. Aí não teve jeito, com 20 anos de idade ele foi contratado de forma permanente pelos bávaros. E a verdade é que o Coman dificilmente fica longos períodos como titular, né? Ele é um cara que às vezes entra no time, às vezes sai, às vezes
vezes tá com uma importância muito boa, jogando muito, e às vezes fica um pouquinho mais escondido. E também assim, o Coman é bom jogador, mas não é nenhum craque de elite mundial espetacular. Só que o que é curioso na história dele é que ele acabou se tornando o carrasco do time que o revelou, o PSG. O objetivo do Paris é ganhar a Champions League, e é até por isso que muitas vezes os Comans e Nkunkus não tem muito espaço por lá, porque o clube obviamente dá mais espaço pros caras que eles gastam uma grana pra contratar, como os Mbappés e os Neymares da vida. E é aí que chega a final da Champions League 19 e 20, justamente colocando frente a frente Bayern de Munique do Coman contra o PSG. A primeira final da história do Paris, que teve seus dois principais craques passando em branco, mas não aquele jogador que eles tinham revelado. O gol da final foi justamente dele. Coman, 1 a 0 pro Bayern de Munique. E essa história continua, porque em 2023, essas duas equipes se enfrentaram de novo na Champions League, e mais uma vez o Bayern de Munique venceu por 1 a 0 com o gol do Coman. Um time que conseguiu contratar até o Messi e ver um jogador da base que deixou sair, decidindo as partidas, né? E se você curte o nosso trabalho aqui no YouTube, considere seguir a gente também nas redes sociais. No Twitter é Eurofute com E no final, e no Instagram é Eurofute Oficial. É lá que a gente acaba seguindo o futebol diariamente, cobrindo jogos, as principais notícias e tudo mais. E eu prometo que é o último da lista, mas temos mais uma possível joia que saiu do PSG, que é o Xavi Simons. Se você tiver tendo um sentimento de déjà vu aí, não é à toa. A gente já fez um outro vídeo como esse, falando de joias que os clubes perderam, e naquele vídeo a gente falava da saída do Xavi Simons do Barcelona pro PSG. Mas agora na parte 2, já podemos falar da saída dele do PSG para o PSV. Essa história é bem interessante, porque a gente já contou como que o Xavinho tinha aí o sonho de jogar com o Messi, né? Só que aí 2 anos depois que o Xavi Simons vai pro PSG, o Messi vai atrás. Vai ver, era sonho do Messi também jogar com o Xavi Simons, pô. E tudo parecia se encaixar com o Xavi Simons estreando no profissional aos 18 anos. E na temporada 21-22, com o Pochettino no comando, ele acabou sendo incluído na pré-temporada da equipe. Só que os poucos minutos que ele teve aí durante a temporada, acabou que ele não conseguiu convencer tanto. E aí uma vaguinha no time não parecia muito provável, né? Só que assim, não é nem tanto culpa do Xavi Simons, porque a gente sabe que o PSG nas mãos do Pochettino tava meio complicado. Até o Messi não jogou tudo que sabe, né? Alguns já estavam chamando o garoto de Bagre Simons, quando ele resolve então ir pro PSV. Na época até se falava que ele poderia renovar o contrato com o PSG para ser emprestado pro PSV, mas não, ele saiu a custo zero mesmo pro clube holandês, que até brincou com esse fato aí, né? E mesmo aos 19 anos, o impacto dele acabou sendo imediato. Ele formou uma parceria muito boa com o Gakpo, e nos seus primeiros 4 jogos pelo PSV, marcou 6 gols, amigo, deu 2 assistências. Depois o desempenho dele naturalmente deu uma arrefecida, né? Mas no momento da gravação desse vídeo, ele tem 11 gols e 6 assistências na temporada para um jovem de 19 anos que acabou de mudar de país. É uma coisa muito interessante. Inclusive, ele chegou a ser convocado para a Copa do Mundo, né? Teve lá no Qatar em 2022. Um jogador aí que possivelmente vai ter futuro e que 2 clubes deixaram sair aí de graça. Agora, quem pode se dar muito bem nessa brincadeira é o próprio PSV, que de repente daqui 1 ano ou 2 tá vendendo o cara aí por 30, 40, 50 milhões, vai saber, né? Ou não, vai que ele sai de graça para outro clube e aí entra no terceiro vídeo de joias que os clubes perderam. O próximo caso da lista é um pouco diferente. Tô falando do Rafael Leão, que hoje está no Milan, né? Mas que acabou saindo de graça aí do Sporting. Só que essa história tem uma treta por trás. O Leão é cria das categorias de base do Sporting, tava lá desde os 9 anos de idade. E assim como outros caras dessa lista, tava se destacando na UEFA Youth League e também pelas seleções de base de Portugal. E aí ele estreou em 2018, quando tinha 18 anos de idade, justamente colocado em campo ali pelo então técnico do Sporting, Jorge Jesus, que deu uma coletiva elogiando muito o Rafael Leão e dando a entender que ele seria cada vez mais importante no elenco. Só que pra quem não se lembra, o ano de 2018 foi trágico pro Sporting, né? Porque teve um grupo de torcedores, na real de criminosos, né? Que invadiu lá o CT e saiu destruindo tudo, metendo a porrada em jogadores, todo mundo que vinha pela frente. O que acabou criando um clima absolutamente tenebroso dentro do Sporting e fazendo com que vários jogadores pudessem rescindir unilateralmente os seus contratos com o clube, né? E um deles foi justamente o Rafael Leão, que vazou então diretamente pro Lille da França, clube que nos últimos anos cansou de revelar talentos. Lá ele faz uma boa primeira temporada, ainda jogando como centroavante, beleza? E já apenas um aninho depois de chegar, ele já vai embora, vendido pro Milan por 30 milhões de euros. E com 20 anos ele chega lá e o impacto dele não é imediato não, mas ele acaba conseguindo evoluir e se tornar um ponta esquerda brilhante, sendo campeão da Série A italiana pelo Milan na temporada 21-22 e eleito o melhor jogador do campeonato, rendendo até uma convocação por Portugal para defender a seleção na Copa do Mundo, onde todo mundo pôde ver a alegria desse homem que sempre tá sorrindo quando chuta uma bola. E é uma pena que a torcida do Sporting não conseguiu ver ele brilhando assim pelo clube, né? Mais uma joia que foi perdida. Mas quem pode sorrir muito é o torcedor do Borussia Dortmund, um clube que se acostumou e se profissionalizou na arte de revelar
craques pro mundo. Um deles foi um jogador que a gente citou no primeiro vídeo desse tipo, né, que foi o Jadon Sancho, e agora o Borussia Dortmund tá tentando aprontar de novo com a mesma fórmula, porque outro jogador que veio do City pra se destacar na Alemanha pelos aurinegros é o Jamie Bino Gittens. Esse camarada é um jovem ponta inglês que passou em algumas bases de clubes ingleses, como a do Reading, a do Chelsea, até chegar no Manchester City com 14 anos, e por lá ele empolgou na base e também pelas seleções menores aí da Inglaterra, sendo visto como uma das principais promessas então do Citão. Só que tem um problema, né? Apesar do Guardiola ter se esforçado recentemente para dar oportunidades aí para Foden, que virou um jogador importante, né, pro Palmer, pro Rico Lewis, a verdade é que a competição no Manchester City é muito feroz, é difícil para um jogador jovem conseguir fazer esse caminho até o time principal. E assim, o Bino Gittens, com 16 anos, foi a custo zero para um clube que dá mais oportunidades, que foi o Borussia Dortmund. O começo dele foi bem ruim, tá? Porque ele vai em 2020, com a pandemia do coronavírus, onde passa ali muito tempo sem ter jogo, nem treino, nem nada, acaba impedindo o desenvolvimento dele naquela época. Também rompeu um ligamento e acabou ficando vários meses fora de ação. E isso tudo em meio a uma mudança de país para um garoto que tinha 16 anos, né? Então pode ser um negócio muito complicado. E a verdade é que o Bino Gittens ainda é o cara mais desconhecido dessa lista aqui, tá? Porém, o ano de 2023 vem sendo muito bom para ele. Aos 18 anos, ele tem ganhado cada vez mais espaço na equipe do Borussia Dortmund, fazendo alguns gols importantes, mostrando que tem estrela, né? E agora resta saber se ele vai vingar ou não. Mas parece estar indo no caminho positivo, que daqui uns anos a gente pode olhar pra trás e falar, pô, o Borussia Dortmund acertou mais uma, cara. E pra encerrar, mais um jogador inglês que teve que deixar a base do seu clube pra conseguir brilhar, que foi o Noni Madueke. Ele fez base no Crystal Palace, mas depois é no Tottenham que ele consegue se destacar de verdade, né? Sendo inclusive o capitão do Sub-16 por uma época. Podia, quem sabe, ter subido, né, pra virar uma opção ofensiva ali no ataque do Tottenham, mas não foi o que aconteceu. Ele nunca chegou a estrear pelo profissional lá nos Spurs e acabou indo completar sua formação no PSV da Holanda, que, como a gente viu, é mais um lugar bom aí pros jovens se desenvolverem. E ao ser perguntado o motivo dessa escolha, ele respondeu: o meu objetivo... o meu objetivo é ganhar títulos, e por isso senti que era hora de sair do Tottenham. Ele nem falou isso, porra. Não falou. Não, inventaram essa merda. Ele não falou isso, cara. Isso foi zoeira do roteirista. Ele nunca disse isso, beleza? Agora sim, abre aspas. Eu só queria ser integrado ao time principal o mais rápido possível e pensei, como posso fazer isso mantendo um alto nível de futebol? A resposta era o PSV. E é verdade, né? Será que ele teria muitas chances na Premier League? Talvez fosse muito mais difícil. Já no holandesão, foi bastante importante, em especial na temporada 2021, quando meteu 7 gols e deu 6 assistências. Ainda muitas vezes como um jogador vindo do banco, né? O que fez ele conseguir ir pra si a camisa 10. E aí, alguns anos depois de sair de graça da Inglaterra, ele volta pra terras inglesas, então, em 2023, assinando com o Chelsea. Isso pela bagatela de uns 35 milhões de euros, fazendo com que ele, aos 20 anos, finalmente pudesse estrear na Premier League. Mas é um pouco maluco que, tipo assim, ele saiu do Tottenham porque queria ir pra um lugar onde ele tivesse espaço, e aí ele resolve aceitar uma transferência pro Chelsea, que contratou, tipo, 200 milhões de jogadores, onde a competição vai ser ferrenha. Não sei se faz tanto sentido, mas vamos ver se ele vai conseguir se desenvolver lá, ter bastante espaço. De qualquer maneira, mais uma contratação bem relevante, né, por um valor bem bom aí, de uma jovem promessa que tinha saído de graça do seu clube. Se você sentiu falta de algum nome nessa lista, dá uma olhada no primeiro vídeo que a gente fez desse daqui, tá mais ou menos aqui na minha mão. E se a gente não falou do jogador lá também, deixa nos comentários aí outros que poderiam de repente entrar numa parte 3. Valeu demais por assistir até o final, nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou!